Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre o mito da caverna. Um mito da filosofia que narra uma história hipotética onde diversos homens cresceram dentro de uma caverna, que depois foram obrigados a sair dessa caverna e viver em sociedade. Se você nunca ouviu falar desse mito, bem resumidamente, é uma história contada pelo Sócrates, que é talvez o filósofo mais famoso do mundo, onde ele faz uma alusão sobre como nós, seres humanos da sociedade da vida real, vivemos em uma sociedade onde a gente não tem conhecimento de tudo, mas sim conhecimento de tudo que o sistema quer que a gente saiba. Sócrates diz que se a gente criar pessoas em um ambiente específico, tudo o que acontece naquele lugar vai ser o que ela acredita ser o conhecimento. E dependendo do que é oferecido para ela analisar na própria vida, várias coisas vão mudar na concepção de vida e conhecimento dessa pessoa. Tudo o que acontecia na vida das pessoas que estavam hipoteticamente vivendo em uma caverna era tudo o que elas conheciam do mundo e acreditavam ser a verdade suprema desse mundo delas. Mas assim que essas pessoas saíram dessa caverna e viram o mundo lá fora, elas se assustaram, porque aquilo tudo era muito diferente do que elas conheciam e acreditavam ser verdade. E dessa forma, Sócrates quis representar que a sociedade do nosso mundo real, vive como se estivesse em uma caverna onde o nosso conhecimento é limitado entre as quatro paredes do que mostram pra gente, simbolizando que o sistema da sociedade em que a gente vive bloqueia a gente de ter um conhecimento avançado sobre o nosso mundo. E fora da caverna, fora de tudo que a gente conhece, existe um mundo muito maior. Esse mundo maior foi apelidado de mundo inteligível por Sócrates, o mundo onde de fato existe conhecimento e não um conhecimento limitado que disponibilizam para a gente aprender sobre o que é o mundo. E esse conceito é bem profundo. O mito da caverna é bastante utilizado para a gente imaginar teorias da conspiração. Será que tudo que a gente sabe sobre a sociedade é realmente tudo que existe na sociedade? O que será que existe escondido de conhecimento no nosso mundo? O que será que escondem da gente? A gente sabe de tudo que tem na sociedade ou a gente só sabe do que eles querem que a gente saiba? E existe um desenho que retrata muito bem o que é o mito da caverna e como ele atua na nossa sociedade da vida real. Gravity Falls, desenho que marcou a nossa infância, tá falando discretamente sobre esse conceito da filosofia. Você tá no canal Por Trás da Fechadura, se você não me conhece ainda eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Já deixa o seu like para ajudar no engajamento desse vídeo e vem comigo porque hoje a gente vai analisar como o desenho Gravity Falls representou o mito da caverna. Para começar falando de Gravity Falls, a gente precisa entender a pegada desse desenho. Ele começa com dois protagonistas, que é o Dipper e a Mabel, indo passar as férias em um acampamento com o tio-avô deles, chamado Sten. E quando eles chegam lá, eles descobrem que tem muita coisa anormal naquele acampamento. Por lá tem muita coisa que envolve magia e tem criaturas que surgiram por consequência do uso dessa magia. Não é só de magia que tem nesse universo, mas eu falei magia para simplificar. É como se em Gravity Falls estivesse acontecendo coisas que são meio escondidas, apagadas no mundo real, mas são coisas que estão acontecendo e pouca gente sabe. Assim como no mito da caverna, onde as pessoas que estavam na caverna achavam que aquilo era o mundo todo e descobriram que existem mais coisas para serem exploradas no mundo afora. Todo esse conceito da magia e das criaturas em Gravity Falls fazem parte dessa mesma ideia de filosofia. A sociedade de Gravity Falls funcionava mais ou menos como a sociedade do mundo real, mas naquele pequeno espaço do acampamento em que o Dipper e a Mabel foram, tinham coisas acontecendo que basicamente eram escondidas da sociedade. É como se a sociedade comum em que o Dipper e a Mabel viviam, na cidade deles e etc., fosse como uma caverna, e eles estavam saindo dessa caverna e descobrindo que existia toda uma série de conhecimentos que eles não sabiam. E por que eles não sabiam que existiam essas coisas no mundo? Provavelmente é porque isso era escondido não só deles, como da sociedade toda. Eu quero que você que está assistindo pense no quanto de informação que não foi explorada no universo de Gravity Falls e compare o quanto ainda existe conhecimento a ser decifrado naquele mundo contra o que a sociedade de Gravity Falls sabe sobre o mundo. Sempre que aparece uma criatura em algum episódio do desenho, existe toda uma pesquisa nela. Quando aparece um fantasma, por exemplo, de onde veio esse fantasma? Como esse fantasma está vivo? Como ele impactou aquela sociedade? São perguntas que a gente não tem todas as respostas e que ficam guardadas no, entre aspas, mundo inteligível de Sócrates, representado no acampamento de Gravity Falls.
A sociedade normal desse desenho é a caverna, e o acampamento de Gravity Falls, que é um mundo não decifrado ainda, é o mundo inteligível. É como se uma parte do conhecimento do universo daquele desenho estivesse escondido em um pequeno acampamento, e isso levanta um monte de questionamento se existe algo escondido no mundo real também. Quando Dipper e a Mabel chegam no acampamento, a concepção de mundo deles é que o mundo não existe magia, não existem criaturas como as que eles enfrentam em Gravity Falls, e a sociedade é normal, comum, igual a nossa da vida real. Mas isso é porque eles estavam vivendo em uma sociedade que prendia eles de conhecer o que era verdade, oferecendo para eles somente o que a sociedade queria que eles soubessem. Eles não faziam ideia do que existia naquele universo, pois o conhecimento era limitado ao cotidiano comum deles. E assim que eles chegaram no acampamento, eles saíram da caverna que prendia eles e começaram a explorar uma série de coisas e criaturas que eles não conheciam e que mudaram a concepção deles sobre a sociedade, sobre o que existe no mundo delas. Tudo isso que acontece em Gravity Falls é muito simbólico. O jeito que eles entraram no acampamento no primeiro episódio e o jeito que eles saíram foi muito diferente. Eles carregaram um conhecimento não explorado pela sociedade e uma série de questionamentos sobre o que é real e o que não é, sobre o que a sociedade escondeu deles e sobre o que o sistema escondeu deles. E isso tudo traz um paralelo enorme com o que temos no mundo real. Será que a gente tem todas as informações sobre o nosso mundo? Será que tudo que a gente conhece é realmente as únicas coisas que existem na sociedade? Ou será que a gente está preso em uma caverna vivendo esse mito, assim como aconteceu em Gravity Falls?